Abre a sua Bíblia em Romanos. A gente sempre se sente pequeno diante da grandeza de Deus, mas tem momentos que a gente fica ainda menor. Ele não sabe como se mover para não atrapalhar. Aleluia. O tema da nossa mensagem hoje é uma segunda chance. Todos nós já ouvimos histórias de pessoas que quase morreram. Pessoas que passaram por momentos de crise tão grande, de acidentes, que se sentiram como tendo uma nova chance de vida. Na realidade, isso que às vezes é um fato específico na vida de alguém, conta a história. A palavra de Deus nos diz que isso é uma realidade para todo aquele que creu. Nós recebemos uma segunda chance. Nós saímos da morte. E é preciso agora fazer valer a pena. Viver como quem ganhou uma nova oportunidade de vida. Porque estávamos na morte. Estávamos condenados. O versículo 13 diz, do capítulo 6 de Romanos, nos diz. Romanos, capítulo 6, versículo 13. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida. Como quem saiu da morte e recebeu uma nova chance. Como ressuscitados. Como quem saiu da morte para a vida. Ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Hoje a mesa é um altar. Um altar para um sacrifício pessoal. Onde nós somos o sacrifício. Que o Espírito do Senhor continue nos revelando a cada um o que precisa ser morto e queimado no altar. Para viver só a vida que Deus quer que vivamos. Entenda que você recebeu uma nova vida. E agora, os membros do seu corpo precisam estar no altar. Para que morra toda a influência deste mundo. E que cada parte do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vontade, do nosso ser, seja um instrumento de justiça. Justiça de Deus. Cada parte do nosso corpo, cada ação da nossa vida, ser um instrumento da sua justiça. Do seu querer, do seu propósito, da sua vontade. Nós vimos a semana passada
O convite de Satanás que continua latente ao coração de todos. Tudo te darei se prostrado me adorares. Ou seja, se você fizer as coisas do meu jeito, deixe o jeito de Deus, aceite o meu jeito, que vai ser mais fácil. O diabo está sempre oferecendo facilidades. Lhe agradar. Que você faça do seu jeito, do jeito que você gosta. Mas essa é a condição do pecado e da injustiça. Isso sempre termina mal. Jesus nos chama para não fazer a nossa vontade. Jesus nos chama para nos negarmos aos nossos prazeres, às nossas cobiças, às nossas concupiscências. Isso é doloroso. Isso é morte. Mas se confiarmos no Senhor, e é isso que Ele nos chama hoje, desde o início do culto, a confiança, nós sabemos que podemos matar a nossa concupiscência, matar o que gostamos de fazer, destruir o que gostamos de ser. E Deus fará algo muito melhor. Quando a gente renuncia para seguir a Cristo, no primeiro momento, o confronto do que precisamos deixar é tão forte que a gente pensa que está saindo perdendo. Mas essa é a grande mentira da incredulidade. A fé larga, desiste e entrega até a coisa mais preciosa, como Abraão fez. E ele não voltou sozinho. Amém? De fato, ele matou o seu filho, mas ele o recebeu ressuscitado. Porque ele sabia que Deus era poderoso, Deus que prometeu aquele filho a ele, era poderoso para o ressuscitar. E tudo que Deus tem nos prometido não é morte, é vida. E tememos que estamos morrendo porque não vamos fazer mais isso, não vamos ser mais desse jeito, não vamos ter mais aquelas ambições. Não, vamos ter vida, a vida de Deus. Então, entenda. Consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte. Pense no jovem Isaque sendo desatado pelo seu pai e voltado ao lado dele até o encontro com a sua mãe. Pense no silêncio daquele coração, como quem teve uma segunda chance. Porque ele, de fato, ele morreu lá no Monte Moriá. Pense agora na consciência desse jovem que sabe que foi consagrado totalmente a Deus até a sua morte. Porque todas as coisas consagradas a Deus deveriam ser mortas, para que o mal não as tocasse. Isaque morreu e teve uma nova chance quando o cordeiro foi apresentado por Deus no lugar dele. Pense no coração desse jovem, marcado para viver somente a vontade de Deus. Porque ele sabe o que é se levantar ressuscitado. Deus quer nos falar sobre isso em cada coração. Precisamos entender que nos levantamos ressuscitados, já fomos mortos pelos nossos pecados.
Não estamos fazendo alguns acordos para algumas coisas mudarem na nossa vida ou algumas orações para sermos abençoados aqui. Nós estamos sendo levados à morte o dia todo, como disse o apóstolo Paulo, como ovelhas para o matadouro. Só que o matadouro é o altar. O lugar da nossa morte é o lugar onde estamos totalmente na presença do Senhor. Para que todo o nosso ser, dos nossos olhos aos nossos pés, da nossa mente, da nossa consciência, a nossa inteligência se tornem totalmente consagrados a Deus, instrumentos que Deus pode usar, trabalhar para a justiça dele se estabelecer. Não é para a gente se tornar gritador da justiça, ele disse, instrumentos da justiça. Porque gente pedindo justiça tem em toda esquina. Queimando pneu, levantando barricada, impedindo o trânsito. Não é isso que a Bíblia fala. Pedir por justiça, não. Fazer a justiça. Fazer a prática do que é a justiça de Deus. Em Lucas 10, 33. Oh, Deus Todo-Poderoso. Lucas 10, 33. Nós temos Jesus falando sobre como chegar à vida eterna. E ele vai mostrar que é exatamente essa mudança de instrumentos da injustiça para instrumentos da justiça de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 20, quando Jesus diz, 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram e fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada e viu o homem e passou de largo. Do mesmo modo, passou um levita. Quando chegou no lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e azeite. Em seguida, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuide deste homem. Se alguma despesa tiver a mais, eu lhe reembolsarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou o doutor da lei, o que teve misericórdia para com ele. E Jesus lhe exortou: seja instrumento de justiça assim. O sacerdote oferecia sacrifícios no altar do templo. O sacerdote oficializava as festas e as celebrações. Mas não sabia ser instrumento de justiça fora do templo. Toda a justiça de Deus para ele se revelava na sua religião judaica.
Ele não entendeu que Deus nos chama a ter misericórdia, mais do que aos sacrifícios de bois e de ovelhas. Porque fazer misericórdia é o sacrifício de si mesmo. É dar de si mesmo para ajudar, diminuir e até mudar a vida do outro. O sacerdote passou de largo. O levita, outro também dedicado, consagrado a Deus. E Jesus usou duas personagens bem fortes. Não era só um israelita, mas um levita, tribo consagrada. Que foi consagrada para Deus porque foi instrumento de justiça. Num momento bem difícil da história de Israel. Mas agora não sabia mais ser instrumento de justiça de Deus. Dois personagens que representam a lei, as ordenanças, os profetas, conhecedores das Escrituras, confiantes nas Escrituras, dedicados ao templo, a tudo que se fazia no templo, mas passaram de largo com relação àquela situação. E Jesus responde àquele doutor da lei que havia lhe perguntado sobre a vida eterna. Ele diz, olha, a vida eterna é você fazer isso. Saia da morte pela fé e comece a viver a vida eterna socorrendo com misericórdia. Sendo misericordioso como Deus é misericordioso. O apóstolo Paulo profetizou que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, amigos dos prazeres, desobedientes, infatuados. E Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade e o amor, esfriaria. É claro que por vermos tantos mentirosos, tantos fraudulentos, tantos enganadores, a gente não sabe se pode ajudar alguém. Nós estamos vivendo dias que se passássemos por uma pessoa no chão, machucada, a gente iria pensar, e se for uma farsa e ele se levantar para me roubar? Há tanta coisa iníqua que o nosso amor esfria. Que a nossa capacidade de ser instrumento da justiça de Deus, diminuiu. Mas nós não podemos ser igreja com medo. Com medo de ajudar, com medo de estender a mão, com medo de fazer aquilo que Deus disse no nosso coração, faça. Aquilo que Deus disse, faça. Não aquilo que nós próprios queremos fazer. Precisamos entender que Deus nos deu uma nova chance. E é preciso fazer valer a pena. É preciso caminhar como quem saiu da morte, quem recebeu uma nova vida. E só nas estruturas do templo, da nossa organização religiosa, Jesus mostrou àquele homem toda a organização religiosa que o sacerdote e o levita participavam era de Deus, não era enganosa não, era verdadeira, eram as Escrituras. Mas não era só isso. Tinha que entender o princípio que vai além da liturgia. Amém? Tudo que recebemos de Deus, tudo que temos tido de Deus é para transbordar e alcançar aqueles que estão necessitados. Porque nós temos uma capacidade ou uma habilidade de fazer tudo isso só voltar para a gente mesmo.
e para nossa família, porque é mais seguro. E às vezes nem é tão seguro. Aí vem o altar para nos lembrar que é morte. Morte, o que Deus quer e que Ele nos falou hoje através da visão. Morte para confiarmos nele. Morte do que nos prende em nós mesmos e nos medos. Ah, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Para sermos obedientes. Em Mateus, no capítulo 19, há um jovem versículo 16, que perguntou a Jesus: Mestre, que poderei fazer para ganhar a vida eterna? Ele queria uma nova chance para sair da condenação. E o final desse encontro, o que é que Jesus vai dizer a ele? E Jesus disse, versículo 21, queres ser perfeito? Olha o altar. Vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. O problema não era ter dinheiro, era amar o dinheiro. Era ser servo das riquezas. Ter isso como seu grande objetivo de vida. E quando ele disse, eu quero a vida eterna, eu quero uma nova oportunidade, Jesus disse, é fácil, venda tudo que tem, distribua aos pobres e me siga. Porque ele não poderia ter dois senhores, Jesus e as riquezas. Então Jesus estava dizendo a ele, tira o tesouro do seu coração e me coloque no seu coração como Senhor. Esse é o caminho da vida eterna. Mas ele tinha muitas riquezas. Jesus apresentou um altar que ele não quis subir. Era morte. Ele era rico. Provavelmente recebeu uma grande herança. Porque a palavra fala que era um jovem rico. Provavelmente cresceu em riqueza, recebeu aquela herança e não saberia viver sem ela. Mas Jesus via mais do que o dinheiro na vida daquele jovem. Via um coração que amava mais as coisas do que a Deus. Às vezes você não tem dinheiro, mas se agarrou à sua pobreza para viver como um miserável. E não entende o que Deus está dizendo para você sair desse vitimismo, de viver sempre se reclamando da sua vida, do que não conseguiu, do que não conquistou. Venha para uma nova história. Aquele jovem estava fadado a viver na sua riqueza e não servir Jesus. Mas se a sua desculpa é eu não tenho, eu não posso, eu não sei, porque aconteceu isso, porque fizeram isso, você está fadado a viver na sua miséria, irmão. Quando tem uma nova oportunidade de vida para sair dessa história, sacrifica a sua miséria, o seu passado, a história que lhe legaram, a sua herança, qual é a herança que você tem? Ah, porque fizeram isso comigo, ah, porque isso aconteceu. E às vezes, o passado é o grande ídolo do coração que nos impede de seguir Jesus. Porque amando o passado não vai conseguir seguir Jesus. Porque Jesus abre horizontes para um futuro. E você tem que caminhar com Jesus numa estrada estreita, num caminho difícil. E o passado faz você parar para chorar. Faz você parar para dizer que não pode.
Faz você sempre dizer que não consegue. Eu ouvi alguém dizer por esses dias, não são montanhas que nos atrapalham, são pedras nas quais tropeçamos, pedrinhas que fazem a gente tropeçar. Jesus disse àquele jovem, quer uma nova vida? Mude. Tire o Deus do seu coração. No caso dele, era a sua riqueza. Faça justiça. A palavra justiça em hebraico significa dar ao outro o que lhe é devido. Então, não existe uma palavra para dar esmolas. A gente diz assim, fazer boas obras. Eles dizem fazer justiça. Ajudar algum necessitado é fazer justiça. Distribuir o que tem para os pobres, para o judeu, é fazer justiça, é tzedakah. E Jesus disse a ele, faça justiça. Faça a justiça de Deus. Distribua o que você tem. Quando esse dono do seu coração for destruído, você me segue. O jovem vivia os mandamentos, vivia na lei, frequentava o templo e a sinagoga. Ele era um judeu exemplar. Mas o trono do coração dele era a sua riqueza. Como o nosso coração pode ser enganoso, não é verdade? A gente está na casa do Senhor, fazendo tudo o que o Senhor manda fazer, mas tem outro dono no nosso coração que não é Ele. E ele disse àquele jovem, vá para o altar, vamos matar você primeiro, depois que você morrer eu lhe ressuscito. Pobre, mas em condição de me seguir. Sem dúvida, o que aquele jovem iria ganhar de Deus era muito mais do que toda fortuna que ele tivesse distribuído. Mais uma vez eu digo, o problema não é ter o dinheiro, mas é quando o dinheiro tem você. Nos dias de hoje, essa cultura que nós vivemos, é muito difícil não ser constrangido pelo ter. Porque é isso que cobram da gente, ter. Mas Jesus nos chama a esse novo coração. Agora vá para Mateus, no capítulo 28. Porque definitivamente recebemos uma nova vida. Saímos da morte, estávamos mortos. Então fomos como que ressuscitados. Temos uma nova chance. Nós saímos da impiedade, da incredulidade. Os judeus saíram, que se converteram, saíram da religiosidade deles, dos dogmas deles, para entender a Cristo. Agora que recebemos essa nova chance, Jesus, versículo 18 do capítulo 28, se aproximando dos discípulos, disse: toda autoridade me foi dada. Agora, façam valer a pena essa nova vida que eu estou dando a vocês. Vocês estavam mortos, foram ressuscitados com a minha ressurreição. Agora, ide e fazei discípulos. Fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Oferecer o seu corpo por instrumento de justiça é se tornar esse proclamador da mensagem do Senhor. Quantos discípulos você está fazendo?
Ou já tem feito, ou já fez? A quem você está ensinando as palavras de Jesus? Porque ele disse, esse é o caminho de fazer um discípulo. Ensinar a eles o que eu ensinei a vocês. Porque nós não faremos, afinal de contas, discípulos para nós mesmos, mas discípulos para o reino de Deus. Então, não é o meu ensino, não é a minha vontade. Ele se faça discípulos de todas as nações. Vão fazer discípulos. Jesus aí já morreu, está ressuscitado e está quase voltando para o Pai. Isso é um pouco antes da sua ascensão aos céus. Então ele está dizendo aos discípulos: vocês entenderam que eu morri e ressuscitei para que vocês tenham uma nova vida, uma nova chance, sem pecado, uma nova criação se iniciou em vocês. Agora façam valer a pena isso, vivam isso. Sacrifique a vida velha. Se levante dentre dos mortos para fazer discípulos, para ensinar as pessoas o que eu tenho ensinado a vocês. E vocês não vão estar sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias. Estamos fazendo discípulos? Não estou falando de reunião de discipulado. Estamos ensinando o que ele nos ensinou a quem? Ah, mas é muito difícil. Ah, mas se a pessoa fizer pergunta que eu não sei responder. Ah, mas ninguém quer ouvir. Nós temos todas as questões. Eu não sei quantos dos irmãos assistiram um filme que fez muito sucesso, O Resgate do Soldado Ryan. Muito bonito, muito bem feito. Ryan era o quarto filho de uma família que mandou os 4 filhos para a guerra, na história do filme. Os 3 irmãos mais velhos morreram na guerra. E o governo dos Estados Unidos disse, não podemos deixar que Ryan morra também. E manda um capitão com uma companhia para trazer Ryan de volta vivo para seus pais, porque não podiam entregar 4 caixões àquela família, já tinham 3 morrido. E vai o capitão com uma equipe, e a ordem era, morram, mas não deixem Ryan morrer. E eles literalmente dão a vida para trazer de volta aquele jovem para sua família. E nos momentos finais, quando o próprio capitão está morrendo, ele diz para o Ryan, faça valer a pena, porque todo mundo morreu para lhe salvar, para lhe dar uma nova vida. Nós morremos, mas você está vivo. Seja o melhor homem, era o que ele quis dizer. Seja o mais honrado, seja o mais digno. Faça valer a pena. Ninguém menos que o próprio Filho de Deus morreu para a gente ter uma nova vida. Ele foi o sacrifício mais perfeito de Deus. Mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou, aleluia. E diz que nos ressuscita juntamente com ele. Porque ele veio morrer, mas nós já estávamos mortos. Ou você acha que com a sua carinha bonitinha e suas bondades você estava vivo antes de Cristo? Estava não, estava morto. Porque em pecado já somos concebidos. Aí ele veio morrer para nos tirar da morte. Ele teve que descer ao inferno para nos tirar o nosso nome que já estava lá. Às vezes a gente se acha tão bonzinho, né? Que aceitou Jesus. Que ninguém aceitou Jesus. Jesus que nos aceitou, irmãos. Jesus que veio nos buscar. Nós só nos rendemos a esse amor. Agora ele diz, faça valer a pena. Por tudo que ele tem feito, por tudo que ele fez. Tira os deuses do seu coração.
Podem ser, não tem que ser pecado, não, irmãos. É coisa boa, como dinheiro, às vezes, que domina o nosso coração. Às vezes é um amor maior do que o amor que temos a Deus. Jesus disse: se você não puder aborrecer ou deixar pai, mãe, filho, filha, nós estamos nos dias em que se fomenta assim a família, como eu já ouvi até essa expressão evangélica. Meu maior patrimônio. Não é. Seu maior patrimônio é Cristo, é o reino de Deus. Porque se alguém da sua família quiser lhe impedir de seguir a Cristo, você tem que deixá-lo e seguir. Ou, se não estiver disposto, Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer foi espada. E agora quem vai se dividir é os de uma casa. Vai ser irmão contra irmão, marido contra a mulher. Por quê? O que crê não pode comungar com o que não crê. Isso vai ter conflito até que se encontrem em Cristo. E cada dia mais, irmãos, o mundo vai ficar. Quem é santo tem que se santificar. Quem é sujo vai estar mais sujo. Jesus está nos chamando ou nos ordenando, dizendo que a vocação, a missão da igreja é fazer com que outras pessoas se tornem igreja. Por que nós estamos aqui? Eu estou aqui porque meus pais me fizeram uma discípula de Jesus. Talvez não tenham sido os seus pais, mas um vizinho, um amigo, um pastor, alguém que lhe levou a conhecer a Cristo e querer seguir a Cristo, não foi assim? E a quantas pessoas nós estamos influenciando dessa forma? Temos que despertar. Porque a vida que nós recebemos, a vida ressuscitada, já estávamos mortos, ele nos ressuscitou. Essa nova vida tem esse comando de Deus. Viver para a glória de Deus. Não pode ser mais usar Deus para a minha glória. Isso qualquer religião faz. Todos os religiosos, cristãos e não cristãos, usam seus deuses para a sua glória. Estamos vendo as grandes igrejas brasileiras ruírem. Homens e mulheres que já tiveram cheios do Espírito Santo, mas começaram a usar o reino de Deus para a sua glória, estão ruindo. E nós não sabemos daqui a 5 anos como vai estar esse cenário. Coisas absurdas estão acontecendo. E nas megas igrejas. Mas o chamado de Deus é pessoal. Não é uma grande estrutura que ele está esperando. Ele está ordenando que façamos essa obra que nós chamamos de missionária. Agora, irmãos, quem está perto de você, se esforce para falar o evangelho, para levar essa mensagem. Façamos discípulos de Jesus das pessoas. Pregando, ministrando a elas, sejam elas pessoas que estão dentro da nossa casa, começando com os nossos filhos, mas também alcançando as outras pessoas que pudermos alcançar. Porque é isso que vai fazer valer a pena o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Que façamos discípulos de todas as nações, ensinando-os as coisas que Jesus tem nos ensinado. Queremos aprender. Para quê? É para ensinar. Isso não quer dizer se tornar um pastor, um professor da escola bíblica. Isso quer dizer, no dia a dia, em cada relacionamento, em cada momento possível. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Quem não quiser vai passar.
Você ensina. Vai ter um filho que quer, outro que não quer. Mas lança a semente. Deixa a mensagem. E importa que o Espírito Santo é quem convence. Mas ele disse, ensine. E nós não podemos, irmãos, voltando lá para Romanos, acreditar que um cristianismo sem fazer esse anúncio está agradando a Deus. Que sermos cristãos sem estarmos buscando fazer das outras pessoas discípulos. Se somos cristãos sem estar instigando as pessoas nas palavras de Deus, nas palavras de Jesus, que isso satisfaz a Deus. Foi o próprio Jesus que disse, ide, portanto, ide. Eu estou com toda a autoridade, vou delegar a vocês a missão que ele veio fazer. Ele diz, agora é com vocês. Arranca qualquer outro trono da sua vida. Largue o que pode ser riqueza para você hoje e que não é para Deus. E siga Jesus. E Jesus caminhava pela terra fazendo o quê? Discípulos. Mesmo quando ele se sentava na mesa dos pecadores, ele se sentava para que ao se levantar aqueles pecadores estivessem transformados. Não se sentava, mas Jesus ia na casa dos publicanos, sentava com pecadores, é verdade. Jesus foi para a festa na casa de fariseu, foi. Mas não foi para a festa por causa da festa. Lá ele pregou, lá ele ministrou, e nós vemos que ali aqueles corações eram transformados. Ele não ia só para ser socialmente agradável, nem para ser politicamente correto. Ele entrava e ele saía, mas ele fazia diferença. E nós não podemos dizer, mas Jesus não comia com os pecadores para a gente viver em festa, às vezes até de família, sem dar testemunho, sem arrancar as pessoas das trevas. E só tem uma forma de arrancar as pessoas das trevas: acendendo a luz que pode ser acesa nelas, com a palavra de Deus, que é lâmpada, que ilumina. Lembrando que a ideia de lâmpada dos tempos bíblicos é um fogo aceso por causa do óleo. Então, se eu tenho um fogo aceso com óleo, eu posso acender outra vida. A nossa ideia de luz hoje é um interruptor. E isso não se compartilha. Mas a ideia de lâmpada naqueles dias é o candeeiro. Se eu tenho um candeeiro aceso, eu posso acender outro candeeiro, não é assim? Ou a vela, que seria mais nos nossos dias. Essa é a luz que nós recebemos para dividir a luz, iluminar as vidas. Isso precisa ser feito através da nossa fala, irmãos. Ter um bom testemunho corresponde, mas não podemos nos desculpar que não falamos, não ensinamos as pessoas. Eu tenho um bom testemunho. Um bom testemunho é melhor do que muitas palavras. Não. Ele mandou falar. Tenha o bom testemunho, porque isso corrobora. Mas ele disse, ensinando, pregando o evangelho. Ele não disse só tenha um bom testemunho. Para um dia a pessoa perguntar por que você é assim. Ele disse pregando. E nós precisamos voltar a ter essa ousadia pelo Espírito, de falar enquanto ainda é dia. Jesus disse, a noite vem. Então, a hora de trabalhar nessa seara é agora. Amém? Porque Romanos, vamos ficar de pé. Romanos, capítulo 6, o versículo 13.
Não entregueis os vossos membros ao pecado, isso já sabemos, como instrumentos de iniquidade. Ótimo. Mas não para por aí, amém? Ah, eu não estou pecando. Ótimo. Mas não para por aí. Você não foi ressuscitado em Cristo só para não pecar. Essa é uma parte muito importante. Mas não é só isso. Eu não estou falando mais palavrão, eu não estou mais bebendo, eu não estou mais com o olho na mulher dos outros, eu não estou mais fofocando, não estou mais roubando. Certo. Essa é só uma parte. Amém? Aí ele continua. Agora, como ressuscitados, consagrai-vos a Deus. O que é uma pessoa ressuscitada? Que morreu. O que é um ressuscitado? Alguém que morreu. Você estava morto, agora está ressuscitado. Agora, como ressuscitados, levantados da morte para a vida. Aleluia! Esse deve ser a nossa alegria, o nosso louvor, porque estávamos no altar e o cutelo veio sobre nós. Mas Deus disse: para, tem um cordeiro para colocar no seu lugar. E a semelhança de Isaac, nós não fomos sepultados no nosso pecado, aleluia. Nós fomos levantados, ressuscitados por causa do Cordeiro que morreu pelo nosso pecado, aleluia. Agora você está ressuscitado. Abra sua boca, proclame o Evangelho. Vamos fazer de pessoas, discípulos de Cristo, apontar a Cristo. Vamos ser ousados em ensinar a palavra de Deus. Você não precisa ensinar a teologia toda, mas o caminho para o céu, que é Jesus, a ressurreição e a vida eterna. E orando em todo o tempo, porque o Espírito Santo é quem vai trazer a conversão das pessoas. Mas é preciso que a igreja não fique só em programações, em animações, em comunhão entre nós. Nós temos que entender que o chamado de Jesus é um envio. Vá, ide. Temos que ir, temos que fazer, temos que alcançar. Ora, nós estamos aqui porque alguém fez isso, ou alguns fizeram isso. Então nós precisamos ir e fazer, amém? A tempo e fora de tempo. E retirar da nossa vida aquilo que pode nos impedir de seguir a Jesus. Como ele disse ao jovem: quer a nova vida? Quer a vida eterna? Quer a ressurreição? Me siga. Mas antes, tire os outros deuses do seu coração. O que era tão importante para aquele jovem, o que é tão importante para mim e para você que me impede, que lhe impede. O que pode ser tão importante? Que Deus hoje está lhe dizendo: sacrifique. Foi o que Jesus disse ao jovem: quer a vida eterna? Sacrifique os seus bens. Doe tudo. Jesus não estava brincando não com ele, estava falando sério. Doe tudo. Zera a sua conta e me siga. Porque aí o jovem não teria mais preocupação com bens. Estaria totalmente aos pés de Jesus. E eu fico imaginando o que esse jovem poderia ter se tornado. Um grande apóstolo do Cordeiro. Um grande conquistador de almas. Se ele tivesse entregado tudo, como Jesus disse, e seguido a Jesus com o coração totalmente novo. O que esse jovem poderia ter feito naqueles dias? E como isso teria alcançado a humanidade? Mas a Bíblia diz que ele, baixando a cabeça, foi tão forte aquele momento que a Bíblia diz que Jesus se entristeceu.
por Ele. Será que o Espírito Santo está se entristecendo porque nós não queremos sacrificar, queimar, entregar o que Ele está dizendo? Tem que tirar isso da sua vida. Você tem que parar, desistir disso. O mundo fica dizendo, não desista, não desista. Meu irmão, a gente só não desiste do que Deus quer para a nossa vida. Pode ser um sonho de criança, mas se Deus não quer e está lhe mostrando, desista. Aquele jovem era rico e Jesus disse, desista de tudo isso. O que todo mundo quer na vida é ter dinheiro. E Jesus disse a ele, desista. Entregue tudo aos pobres. E venha ser pobre comigo. Quem é pobre caminhando junto com o dono da vida, com o Criador, irmão? Ninguém. Mas na cabeça dele funcionou assim. Eu não vou ter dinheiro, eu não vou ficar pobre. Ele estava ganhando a vida. Ele ficaria aos pés do Todo-Poderoso. Ele nunca ficaria pobre. Tudo que ele deixou não era uma gota do que ele podia ter estando ao lado de Jesus. Quem sabe não seria ele o amigo mais íntimo de Jesus, aquele que iria ser citado como apóstolo amado, diante de toda a entrega. Mas ele, porque tinha muitas riquezas, porque tinha muitos planos, porque tinha muitas coisas que queria comprar ainda, porque tinha muita gente que ele queria impressionar. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi se afastando. Se afastando. Não se afaste de Jesus quando Ele lhe chama para o altar. Suba no altar. Suba no altar. Quando Jesus chama para a morte, porque Ele já tem ressurreição. Ele já tem a ressurreição. E essa é a confiança que temos nele. Como foi com Abraão naquele dia? Dá-me o teu filho. E o que mais que Deus disse? O teu único filho. Deus é provocador. Vende o que tens, todos os teus bens e distribui aos pobres. Viu quem teve misericórdia? Vai tu e faz o mesmo. Uma vez que saímos da morte para a vida, precisamos mostrar os resultados da vida nova que recebemos.